Hey guys, this is me, teacher Barbara, and this is lesson 14 from July in New York. And nessa lesson 14, a gente ainda não vai ver a segunda parte do Directions em Manhattan, porque como eu disse na lesson 13, dois alunos fizeram pedidos especiais, na verdade mais do que dois alunos, o mesmo pedido, e eu resolvi mudar um pouquinho a ordem dos vídeos do roteiro. Então a próxima lesson, lesson 15, vai ser a segunda parte do Directions em Manhattan, Directions em New York City. Então fiquem atentos que a segunda parte já vem já depois dessa lesson. E hoje eu vou atender o pedido especial de vários alunos. Uma delas é a Sônia Araújo, minha aluna de Brasília, que ela tocou num assunto muito importante, que é algo que a gente não quer passar numa viagem, mas que pode acontecer, que é um problema de emergência, tanto de saúde quanto você precisar falar com a polícia, né? Não sei, você pode ser roubado, assaltado, furtado. Então, o que eu resolvi fazer? Hoje eu vou fazer com a minha irmã, my sister. O vídeo da gas station eu fiz com meu brother-in-law, que foi o último vídeo, um pedido da Márcia. E hoje eu vou fazer com a minha irmã, my sister, para responder a pergunta da Sônia. E assim como eu fiz com o Mike, a gente vai fazer um trabalho de listening comprehension. Além da Sônia e dos outros alunos terem essa resposta, vocês vão praticar um pouco do listening. Então a gente está aqui na rua da minha irmã, eu também vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha que lindo! Aqui, muitos lugares aqui dos Estados Unidos, a gente está em Long Island, olha que interessante, as casas não tem muro, né, que a gente está até falando um vídeo sobre violência, sobre problemas, e olha que legal, aqui você está totalmente safe. Né? As casas não tem muro, cerca, nem nada. Então também é legal que eu posso mostrar um pouquinho da qualidade de vida que eles têm aqui. But anyway, vamos focar na aula. E agora eu vou falar com a minha irmã. Ela vai falar in English. Normalmente, remember, eu pedi para ela falar normalmente, não é rápido, não é devagar, porque a ideia é que vocês pratiquem the real English, assim como foi com o Mike. E depois eu vou traduzir tudo que ela falou. Então vamos ver o que vocês conseguem entender, as dicas que ela vai dar, caso você tenha um problema chato, mas que pode acontecer de saúde ou com relação à polícia, de emergency. Let's see. Hey, Talita. Hi. So what can you tell us? Like, of course we don't want this to happen, but if you are here in the United States and you have a health problem or, I don't know, a problem that you have to call the police, what should we do? Well, I would say, now again, I'm not an expert in the field, but I would say with both a health problem and something more legal, you really are going to have to figure out if it's an emergency or if it's not an emergency, right? So let's start with the legal part. So if something happens to you, you were robbed, you're in danger of some kind, and you find that it's an emergency, you call 911. 911. 911. Okay. They're going to ask you for your location, you say where you are, they're going to ask you what happened, you explain to them as best as you can what happened. But even if you're not able to communicate with them exactly what happened, they're able to track your location. So somebody will come to, to make sure that you're okay. This will be an emergency. Okay. If it's not an emergency, so let's say you went out someplace and you came back and you realized that somebody stole your wallet. Okay. That's a good one. For something like that, it wouldn't be appropriate to call 911. So instead, you would want to just contact the local police station. Go there or just call? What would you do? I mean, you can do either or. I usually say call. Okay. And you want to call the police station where the incident happened, right? So if I am staying in a hotel in Midtown Manhattan, but the robbery happened in Brooklyn, I want to call the police station in Brooklyn where the situation happened. And you can just find that Google, Okay, that could be either if it was just your purse, phone, even your passport. Exactly. Anything where you wouldn't consider an emergency. Okay. You would call the police station and the same thing, explain to them what happened. If it's difficult for you to communicate in English, maybe going in person might be easier because then you can use, hand gestures and maybe draw something. It makes it a little easier. So that'll be for legal stuff. Now for medical stuff, similar idea, where there are two places that most tourists would go to if they were not feeling well, medical.
there are places called urgent cares, and there's also the emergency room. So again, emergency rooms are places where you go if it's an emergency. So what would you consider an emergency? Again, I'm not a doctor, but I would say if you can't breathe, you think you're having a heart attack, you cut yourself really bad, something like that, right? So to go to an emergency room, same thing. You can either call 911 if you feel like you can't drive there, you need an ambulance, you need to get there right away. But remember, that's probably going to be pretty expensive. It's not going to be for free. It's not going to be cheap. An ambulance ride and an emergency room visit is going to be expensive. So you should keep that for times where you're potentially in a life or death situation, where it doesn't matter about the money, you're in a medical emergency. Or if you have somebody to drive you, or if you're well enough to drive, you can also drive to an emergency room. So that would be an emergency. Again, Google, because every place will have, nearest hospital near me, nearest emergency room, and it'll let you know where it is. If it's not an emergency, but you're not feeling well enough where if you were home, you would see your medical doctor, you see your primary care doctor, you can go to urgent cares. They have them. Urgent cares? Urgent care. Okay. They have them in a lot of places. There's one in Rockville Center. There's one in the town right next to Rockville Center. So they're pretty widely spread. And urgent cares, they're pretty cool. I mean, their hours vary. I don't think most of them are open 24/7, but their hours do vary. And it's a place where you can go. You don't need an appointment. You can just show up. But it's not an emergency, right? So it's almost kind of like going to your primary care doctor. If you're home and you're not feeling well enough or you feel like you need to see a doctor, but it's not an emergency, you go to an urgent care. And same thing as the emergency room, you're going to have to fill out some paperwork and a doctor would see you there. Main difference again, emergency room would be, as the word says, an emergency. You're going to be able to see all different kinds of specialists. There's going to be a bunch of different equipment, but it's a lot more expensive than urgent care. But no free hospitals, right? For like tourists. Now again, as far as I know, no. So I would definitely encourage people to get life insurance. I mean, health insurance before they come. I was going to say that's the best thing. When you leave Brazil, make sure you have like a travel insurance, health travel insurance. Talk to your travel agent about that. But hopefully, none of these things happen. Yes. I'm sorry I got stuck doing the depressing, pessimistic video. But so thank you so much. Beautiful vacation. Thank you so much. This is something, of course, exactly. We don't want this to happen, but it's good to think about. And you see, my sister could give a lot of good information. And now I'm gonna go to the backyard and tell you exactly what she said in Portuguese to see if you were able to understand. Thanks again, Talita. You're welcome. Thank you so much. She's so pretty, like me. Bye, guys. Bye. See you soon. See you soon. Hey, guys. So, let's finish the lesson. Em linhas gerais, o que a minha irmã falou? Mais uma vez, eu vou falar em linhas gerais. Se tiver uma palavra específica que ela falou que você não entendeu, pode escrever aqui nos comentários que eu te ajudo. Alguma palavra, uma expressão, porque ela falou bastante, eu vou traduzir em linhas gerais. Então ela falou com relação, é a mesma coisa tanto para a saúde quanto para a parte de criminal, né, a parte de polícia. Se for uma emergência, você liga para o 911, o 911, 911, que é a emergência daqui dos Estados Unidos, mas, obviamente, se for uma coisa muito grave. No caso para a parte médica, um ataque cardíaco, se tiver um AVC, algo muito sério, se você se cortar de uma forma, algo como no Brasil, né, uma coisa muito séria. E com relação também à polícia, vamos dizer, né, a gente não gosta de pensar nisso, mas coisas muito de emergência. Você tome um tiro, eu não sei. Então, ou seja, você tiver uma situação de perigo que a polícia pode chegar, você liga no 911. Para ambos. Se for uma coisa, como ela disse, alguém roubar o seu passaporte, a sua bolsa, aí você vai na police station. Ela explicou que você pode ligar ou ir no local. Obviamente, se você estiver um pouco inseguro com relação ao seu inglês, talvez seja melhor você ir até a police station, que é a delegacia, police station, porque você pode usar mímica, desenhar, fica mais fácil a comunicação.
ou então simplesmente ligar. E você vai procurar no Google, né? A gente tem a internet, essa grande ajuda da internet. Você vai Google, e uma coisa interessante que ela falou, que não é de acordo com o lugar que você está hospedado, mas sim o local onde ocorreu, né, o furto. Ela até deu exemplo, se você estiver em Manhattan, né, Midtown, a gente fez na Lesson 12, onde fica Midtown, mas acontecer algo com você no Brooklyn, você vai procurar uma police station, uma delegacia no Brooklyn. And that's it. No caso da parte de saúde, se você se sentir mal e precisar ver um médico, você também vai procurar um local de atendimento. Ela falou que tem uns locais que é como se fosse clínicas, né? Que ela falou uma expressão muito legal, 24/7. Algumas são 24/7. O que quer dizer isso? 24 horas, 24, 7 days a week, 7 dias na semana. Mas não todas são. Então, mais uma vez, ela disse que é interessante você Google it, que no inglês é um verbo, Google. Procura no Google o local que você quer ir, coloca o endereço onde você está, vê qual que é o mais próximo e vê o horário de funcionamento, o horário que está aberto. E você chega lá, vai marcar uma consulta, e o que ela explicou, infelizmente, tanto a emergência quanto uma consulta vai ser bem caro. Então, o ideal, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é que antes de você sair numa viagem internacional, não importa, para os Estados Unidos, para a Europa, sempre faça um plano de saúde, né, de viagem, um plano de saúde de viagem. Fale com o seu agente de turismo, seu travel agent, ou se você estiver fazendo a viagem sem ser por uma agência, procura a agência de turismo para fazer esse seguro, porque é aquela coisa, a gente não quer precisar daquilo, mas se você precisar, não vai sair tão caro assim, porque esses seguros, eles cobrem boa parte, né, aí vai depender do plano que você tiver, mas esse também é um conselho meu. É muito bom você fazer um plano de saúde antes de sair em viagem ao exterior. E, mais uma vez, aproveitem essa chance de praticar o seu listening, que é uma situação aqui, esse programa de lá em New York está chegando ao fim, e a minha ideia é, além de dar dicas de turismo em Manhattan, como a gente já viu lá no High Line, no Village, no Chelsea Market, ainda tem mais coisa vindo aí. Além dessa parte do turismo, dar dicas do Paris Blues, né, fora do circuito turístico, eu também quero que vocês tenham a oportunidade de praticar o listening com americanos, ou a minha irmã que é praticamente americana, porque o inglês da vida é real. Quando a gente pratica o inglês dos livros, os listening exercises dos livros, eles são feitos para alunos. E aqui, quando vocês estão escutando o meu brother-in-law, o meu stepfather, my sister, my mother, vocês estão praticando o real English, né? E o inglês da vida real. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque é totalmente natural e totalmente real. And that's it, guys. Fiquem de olho, a gente está chegando no final do programa. Eu reservei umas coisas bem legais agora para o final. A próxima aula, Lesson 15, vai ser a segunda parte da Lesson 12, que foi Directions in New York. A 13, foi o Gas Station com meu brother-in-law. Hoje, a 14, with my sister. Essa aula sobre problemas, né, uma emergência, e a 15 vai ser a segunda parte sobre as direções Directions em New York. E depois a gente tem mais algumas aulas aí para acabar o mês de julho, e logo em seguida, assim que começar o mês de agosto, eu voltar para o Brasil, eu vou preparar um material em PDF, com tudo, um resumão de todas essas aulas do July em New York, com as informações por escrito, para que vocês possam imprimir e quando vocês vierem para Nova York ou forem fazer uma viagem para o exterior, possam revisar e ter tudo organizadinho. Ok, guys? I see you guys soon in another lesson, Lesson 15, Part 2, Directions in New York City. See you guys.